te recebe com muito carinho. Seja muito bem-vindo. E nós te abençoamos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Amém, queridos? Amém. Graça e paz, bom estar com você aqui nessa noite, podendo partilhar da palavra de Deus. Fico muito feliz e agradeço aos pastores pela confiança de convidar para trazer a palavra, aquilo que Deus tem ministrado ao nosso coração. Eu acho que muita gente me conhece, sou o pastor Tiago, como apresentado aqui, lá da cidade de Presidente Epitácio. Morei muito tempo aqui em Bataguaçu. A minha mãe está até aqui me acompanhando hoje, porque a minha esposa está com a minha filhinha recém-nascida, tem aí 20 dias, vamos lá, 19, 20 dias. Minha família, põe para mim aí, por favor. Minha família, eu acho que vocês já conhecem. Essa igreja acompanhou também o ano passado, nós orando pela vida do Efraim. E o Efraim foi para o céu, mas o Senhor restituiu a nossa sorte. E a Sara chegou no dia 29 de setembro. E nós estamos muito felizes de ver o milagre do Senhor e a restituição daquele que é Deus poderoso. Ele é um Deus poderoso e eu fico muito feliz de compartilhar isso com você. Então eu deixo aqui o abraço da minha família e também o abraço da Igreja Metodista lá em Presidente Epitácio. Você será muito bem-vindo numa visita lá. Amém? Eu quero compartilhar uma palavra com você nessa noite. O tema dessa palavra é Jesus olha para debaixo da mesa. Jesus olha para debaixo da mesa. E logicamente que o texto, ele nos faz pensar sobre este tema, porque o Evangelho de Mateus, o Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 15, nós vamos ler aí o verso de número 21, eu leio na NVI, é o texto que nos inspira para esse tema. Jesus olha para debaixo da mesa. Olha o que diz o texto, se você está com a sua Bíblia aí, você pode abrir. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 15, nós vamos ler a partir do verso 21. É o texto que nos inspira, senão você pode acompanhar aqui no telão. Diz assim a palavra do Senhor: depois que saiu daquele lugar, Jesus retirou-se para a região de Tiro e Sidom. Uma mulher cananeia, natural dali, veio a ele gritando: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filhinha está endemoniada e sofrendo muito. Jesus, porém, não lhe respondeu nenhuma palavra. Então, os seus discípulos se aproximaram dele e pediram: mande ela embora, pois ela vem gritando atrás de nós. Ele respondeu: não fui enviado senão as ovelhas perdidas do povo de Israel? A mulher veio, adorou de joelho e disse: Senhor, ajuda-me. Ele respondeu: não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Ela, porém, disse: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Jesus respondeu: mulher, grande é a sua fé, seja feito conforme você deseja. Naquele mesmo instante, a sua filha foi curada. A palavra de Deus para os filhos e filhas de Deus. Quem está comigo, diga amém. Ei, querido, preste bem atenção nesse texto. Um texto que fala para nós, fala ao nosso coração, porque fala de um milagre de libertação na vida de uma família. Esse texto é registrado tanto pelo evangelista Mateus, como também pelo evangelista Marcos. Se você for no capítulo 7 de Marcos, você vai encontrar essa história. E aqui nós estamos vendo, de fato, Jesus agindo de forma tremenda na casa dessa mulher. Uma mulher que está lutando contra Satanás, o adversário, o inimigo, que age pelo menos por 4 formas: tentação, opressão, indução e possessão. E a batalha espiritual que essa mulher está enfrentando é a 4ª área que o inimigo trabalha, a possessão. Ela está com uma filha endemoniada.
E eu quero chamar a sua atenção, como o texto chama a nossa atenção, para a vida dessa mulher, porque é uma mulher que luta, é uma mulher que está enfrentando uma batalha espiritual, é uma mulher que está enfrentando o adversário, Satanás, o inimigo, mas ela luta e ela responde àquele enfrentamento. A história aqui, ela é uma história onde termina Jesus elogiando a fé dessa mulher. Então nós não estamos falando de qualquer pessoa, nós estamos falando de uma mulher cananeia que recebe o elogio de Jesus. Jesus fala: grande é a tua fé, mulher. Preste bem atenção, esse texto é formulado nas diversas respostas que essa mulher, que está enfrentando uma batalha dentro da sua casa, ela entrega para situações que estão tentando oprimir a vida dela. Eu quero começar pensando com você que não é o tamanho da luta que importa, não é o tamanho da necessidade que vai definir o futuro, mas é a resposta que você dá para os problemas que você está enfrentando. É a resposta que você dá para situações que se levantam para fragilizar você. É a resposta que você dá para situações aonde o inferno se levanta, aonde o inimigo se levanta. É a forma que você encara as suas adversidades. É a resposta, querido. É a resposta que você vai dar para as circunstâncias que estão cercando você, a sua casa. Sim. A resposta que você entrega pode proporcionar uma ação do céu, pode proporcionar um milagre. O que eu estou falando para você é que essa mulher soube responder à adversidade que ela estava enfrentando. Todos nós enfrentamos algum momento difícil na nossa vida, enfrentamos situações que fogem do nosso controle, dores, enfermidades, crises familiares, batalhas espirituais. E é nessas horas, queridos, que nós não podemos ficar só perguntando: por que isso está acontecendo comigo? Tem hora que a gente enfrenta algumas situações na nossa vida, que a gente fica perguntando: por quê? Por que eu estou vivendo isso? Por que isso está acontecendo comigo? Por que isso está acontecendo na minha família? Querido, preste bem atenção. Essa mulher, ela não perguntou, essa mulher, ela respondeu. Fica até redundante, foi a resposta que foi respondida. Uma resposta de fé, uma resposta de grande fé, que sempre é respondida por uma ação de milagre, uma ação sobrenatural. É isso que nós precisamos entender nesse texto. Porque ultimamente as pessoas estão carregando dúvidas no coração quando vivem cenários desfavoráveis, quando enfrentam o adversário, quando o inimigo se levanta, sabe, as pessoas em vez de dar uma resposta, acabam, sabe, perguntando: Senhor, por que disso? E esses sentimentos de dúvidas, fundamentados em rejeição, abandono, solidão, querido, devem ser substituídos por uma resposta de fé diante do Filho de Deus, aquele que nos chamou das trevas para a maravilhosa luz. O que eu estou falando para você nessa noite, eu quero ser profeta de Deus na sua vida, é que o mover que move o céu, a resposta que move o céu, não é simplesmente uma resposta fundamentada em dúvidas. Não, a resposta que move o céu é uma resposta fundamentada numa grande fé. O que move o céu não são perguntas, não são questionamentos. O que move o céu são respostas de fé. Para olhar para esse texto e para de fazer perguntas para aquilo que você está vivendo, e começa a dar respostas. Comece a acessar respostas através de uma resposta de fé, porque uma resposta através do sobrenatural começa com uma grande fé. As suas respostas podem abrir realidades de milagre para a sua vida, mas você precisa responder isso através de Cristo. Essa mulher, ela entrou num caminho para o milagre, ela encontrou a resposta para o milagre, mas não com uma pergunta, mas com respostas que atraíram o olhar de Jesus, respostas que fizeram Jesus
olhar para debaixo da mesa. Respostas que atraíram o coração de Jesus. Essa mulher está dando respostas. Então a minha pergunta para você nessa noite é: como que você está respondendo às situações da sua vida? Como que você está respondendo quando o inimigo se levanta contra você? Deixa eu te falar. Como você está respondendo quando o inimigo tenta fragilizar a sua vida e a sua fé com um problema lá dentro da sua casa? Como que você está respondendo? Porque nós não estamos falando de uma mulher que fazia parte do povo da aliança, não, nós estamos falando de uma mulher cananeia, estrangeira, e que soube responder à altura aquilo que ela estava enfrentando. E é fundamentado nessa pergunta que eu quero ensinar para você, as respostas que essa mulher teve que dar para acessar o milagre, a libertação, a ação sobrenatural de Deus na vida dela. Primeiro, essa mulher teve que dar uma resposta para a sua dor. O verso número 22 fala para nós que a mulher cananeia, natural dali, veio ela gritando, ou melhor, veio a ele gritando: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está endemoniada e sofre muito. Ei, querido, nós não estamos falando de qualquer sofrimento. O sofrimento dessa mulher tem som, tem volume, tem voz, tem palavras. O texto fala para nós que ela grita, e o grito é uma expressão da dor, o grito é uma expressão do sofrimento. Ela não está passando por qualquer situação, não é uma situação que faz ela gritar. Porque tem horas na minha e na sua vida que a dor tem grito, tem som. A dor, ela sai da esfera do individual, do particular, e começa a acessar os locais aonde nós estamos. Tem hora que nós estamos enfrentando situações que saem do ambiente, do cenário, sai das quatro paredes do nosso quarto, começa a ser ouvido por aqueles que estão ao nosso redor. Essa mulher está dando uma resposta para a sua dor, e ela não esconde essa dor, ela fala. O texto fala para nós, ela vem gritando. E sabe qual que é o grito dela? É: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Agora é interessante porque ela fala: tem misericórdia de mim. Ah, não fala: tem misericórdia da minha filha. Sabe por quê, querido? Porque ela entende que o clamor dela é um clamor que está afetando a casa dela. E ela fala assim: o problema da minha filha é o meu problema. A situação que eu estou enfrentando dentro da minha casa é meu problema. O clamor dessa mulher demonstra o problema que a filha dela está enfrentando, mas o problema da filha dela é o problema dela também. A dor da casa dela é a dor dela também. O sofrimento que aquela família está vivendo tem a ver com ela. Não existe aqui um cenário de o problema é seu. Não, existe um cenário de o problema é meu. Se o problema está dentro da minha casa, o problema é meu. Essa mulher está clamando. A filha dela está endemoniada. Olha a fala dela: está endemoniada. O clamor da mulher mostra que ela não aceita a condição que ela está vivendo. Ela não aceita a condição que a filha está. Porque o sofrimento e a dor, quando ela se propaga, esse sentimento de dor e sofrimento muitas vezes quer nos levar para o conformismo de algumas situações. Mas aquela mulher não está conformada, porque ela fala assim: ó, a minha filha está. Ela não é endemoniada, ela está endemoniada. É advérbio de tempo, ou seja, pode passar. Aquela mulher acredita que aquele sofrimento pode passar.
Aquela mulher está respondendo para a dor e para o sofrimento dela. Ei, preste bem atenção, você está aqui, mas você não vai ficar aqui. Você está aqui, mas você não tem autoridade para ficar aqui. Aquela mulher vai para diante de Jesus, não entendendo que a dor era algo, sabe, que identificava a filha dela. Não. Ela fala assim: ei, a minha filha está passando por essa situação, mas ela vai passar. Então para de aceitar a dor. Para de aceitar situações aonde o inimigo empurra você. Para de aceitar títulos que não foram colocados por Deus, mas pelo seu adversário. Aquela mulher não aceita. Não, que isso? Ela dá resposta para a dor, querido. Uma dor profunda, uma dor que grita, uma dor que fala assim: não é definitivo. Não é definitivo essa dor, esse sofrimento não será definitivo. É uma dor profunda. Minha filha está atormentada. Minha filha está atormentada por um demônio. Mas olha que precioso. Ela encara a realidade. Ela corre para Cristo. Eu estou aqui para falar para você nessa noite. A resposta para a sua dor é Cristo. A resposta para o tormento da sua vida é Cristo. A resposta para o seu sofrimento é Cristo. A resposta para toda e qualquer situação que se levanta contra a sua casa, contra a sua família, contra os seus, é Cristo. É Cristo. Há uma resposta para a sua dor, há uma resposta para o seu sofrimento, e essa resposta é Cristo Jesus. Ei, a única pessoa que pode devolver o estado original para o ser humano é Jesus. O inimigo estava tentando roubar o estado original daquela menina. Mas ela está diante daquele que pode devolver o estado original. Querido, qual é a resposta que você está dando para o seu sofrimento? Qual é a resposta que você está dando para a sua dor? Porque a dor muitas vezes ela serve de um megafone de Deus, para nos chamar a atenção, para nos levar para diante dos pés dele. A resposta dessa mulher para a sua dor é cheia de convicções, porque ela não só reconhece que aquilo era momentâneo, mas ela começa falando: Jesus, filho de Davi. Enquanto muitas pessoas diante da dor vivem uma insanidade, tentando negar as suas convicções, sabe, tentando negar aquilo que Jesus já fez, aquilo que Jesus já realizou. Quantas pessoas que diante da dor negam as suas convicções de fé, questiona a autoridade de Deus, questiona a autoridade de Cristo. Essa mulher tem convicção: eu estou diante daquele que pode trazer a minha filha de volta. Eu estou diante daquele que pode mudar a minha história. Querido, não abra mão das suas convicções de fé diante da pressão da dor, diante da pressão do sofrimento. Ei, querido, não deixe a dor proporcionar dúvida, mas convicção de fé. Deixe a dor e o sofrimento arrastar você para Jesus. Deixa. Quando a dor bater a sua porta, não questione o porquê. Responde: Jesus. Quando o sofrimento se levantar na tua casa, não questione o porquê. Diga: ei, Jesus, ainda que se levante todo o inferno contra a sua casa, um nome tem poder de desfazer toda a obra do inferno. Um nome tem poder de dar resposta para aquilo que o inimigo faz: Jesus. Ela responde à dor e o sofrimento, porque ela não aceita. Ela não aceita. Isso vai passar. Segundo, essa mulher responde o silêncio. Ela dá uma resposta para o silêncio, porque está lá ela gritando, clamando, e o texto diz no verso 23: Jesus, porém, não lhe respondeu nenhuma palavra. Nenhuma palavra. Jesus não disse nada. Querido, o silêncio de Deus
não é a ausência dele. Entenda isso. Deus usa o silêncio para provar o nosso coração. Ele observa como que você reage. Ele observa como será a resposta que você dará. Se você vai continuar fiel ou vai desistir. A gente precisa entender isso. Tem muita gente pensando que quando Deus se cala, Deus não está. Jesus está testando o coração daquela mulher. E Jesus testa o nosso coração. Ela poderia desistir, mas o texto fala para nós que ela insiste. O texto fala para nós, no mesmo verso que nós lemos, que os discípulos chegaram para Jesus e falaram assim: Senhor, manda ela embora, porque ela vem gritando atrás de nós. Ei, querido, a convicção daquela mulher rompe o silêncio do céu. O que eu estou falando para você é que a resposta que você pode dar, a resposta que você pode aplicar em situações aonde parece que Deus se calou, é um grito como essa mulher continuou gritando e insistindo. A resposta que pode atravessar o silêncio de Deus é uma insistência em sua confiança. Pastor, como que eu faço para romper o silêncio de Deus? Insista, persista, continue confiando. Sabe, quando parece que Deus está calado, continue orando. Quando parece que as coisas não estão acontecendo, continue adorando. Quando parece que as coisas não estão dando certo, ei, querido, se há uma palavra, se há uma convicção no teu coração, continue. A resposta para o silêncio é confiança. A resposta para o silêncio é permanência. A resposta para o silêncio é insistência. O escritor de Hebreus, no capítulo 10, verso número 36, ele vai falar: portanto, vocês precisam perseverar, de modo que depois de terem cumprido a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Como que você rompe esse silêncio? Perseverando. A gente precisa parar com essa falta de continuidade, essa inconstância. Uma hora está crendo, outra hora não está crendo. Uma hora acredita, outra hora não está acreditando. Ei, querido, essa mulher está gritando, clamando, Jesus está calado. Mas ela não desiste, ela insiste. Você precisa dar resposta para o silêncio. Você precisa dar resposta para aquilo que está diante de você. Parece que não, mas já estou terminando. Terceira resposta que essa mulher dá é uma resposta para a recusa. O verso número 24 ao 27 fala assim: Ele quem? Jesus. Ele respondeu: não fui enviado senão as ovelhas perdidas do povo de Israel. O que a mulher fez? Foi até ele e adorou. E falou para ele: ajuda-me. Verso 26, ele respondeu: não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. O que essa mulher fez? Sim, Senhor. Mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Entenda aqui, duas recusas. A primeira recusa de Jesus é: eu não fui enviado senão para as ovelhas perdidas do povo de Israel. Jesus está falando assim: tem alguém na frente. A casa de Israel está na frente.
Essa mulher talvez até tivesse convicção pela fala dela. Ela chama Jesus de filho de Davi. É uma declaração messiânica, mesmo ela não sendo da aliança, mesmo ela não tendo conhecimento. Mas preste bem atenção, há uma urgência, e ela entende que há uma urgência, e ela fala: ei, eu vou adorar Ele. E vai para diante dos pés dele, ajoelha, e Jesus vem com uma palavra mais dura: não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Essas palavras de Jesus parecem duras. Sabe, ele chama indiretamente essa mulher de uma cachorrinha. Essa mulher podia voltar para casa falando: que Cristo é esse? Me chamou de cachorra, me recusou, não quis atender meu grito de socorro. Essa mulher podia fazer beicinho e voltar embora para casa. Não olhou para mim, não me deu crédito. Ela podia. Mas preste bem atenção, nós estamos diante de uma mulher que tem convicção. Ela sabe o que ela está fazendo. Essa mulher, ela fala: sim, Senhor. Mas também esses cachorrinhos comem das migalhas que caem dos seus donos. Duas expressões aqui: sim, Senhor. Seus donos. Sabe o que ela está falando? Isso é verdade, Senhor. Mas mesmo sendo verdade, eu dependo totalmente do Senhor. Essa mulher está falando assim, ó: eu dependo totalmente do Senhor. O Senhor é o meu Senhor. O Senhor é o meu dono. A resposta que atrai os olhos de Cristo para debaixo da mesa é a resposta que afirma dependência total a quem pertence. Se eu sou cachorro, sou seu filho, não interessa, eu pertenço ao Senhor. Se a minha condição não é a condição que pode comer do pão, basta uma migalha. Olha o que ela está entregando. Basta uma migalha para mudar o que o inimigo está fazendo dentro da minha casa. Essa mulher tem uma fé consciente. Aquilo que Satanás fez contra minha filha, contra minha família, basta uma migalha. Eu não preciso de um pão inteiro. Uma migalha para mudar o cenário da minha casa. Uma migalha para minha filha ser liberta. Uma migalha para mudar toda e qualquer situação. Ei, essa mulher não se sente rejeitada. Ei, ela não discute, ela não se ofende, ela não desiste, ela se humilha, ela confia, ela se entrega. Querido, nós precisamos entender isso. Há uma forma de nós atrairmos o sobrenatural do Senhor. E essa forma é a fé, não tem outra. Uma fé que rompe, que dá resposta à dor e ao sofrimento. Uma fé que não tem dificuldade de gritar mesmo diante do silêncio. De insistir mesmo quando parece que tudo está dando errado. Uma fé que não se sente rejeitada. E nem desiste nas palavras duras que foram entregues a ela. É uma fé que está ali e que fala: eu vou dar resposta para toda e qualquer situação, porque ela tem convicção. Por que muitas pessoas têm dificuldade de encarar essas três realidades que essa mulher encarou? Dor, sofrimento, silêncio, rejeição, recusa. Porque falta convicção. Mas nessa noite eu venho aqui como profeta do Senhor para falar para você: há uma convicção, e ela tem nome, é Jesus de Nazaré. Não interessa o que se levanta contra a sua vida, não interessa o cenário que Satanás e seus demônios fizeram e refizeram. Há uma resposta, é Jesus.
e Ele pode devolver o estado original da sua casa. Ele pode. O efeito de Jesus na sua vida, na sua história, é de fato devolver o estado original. Você não precisa carregar isso que você está carregando. Você não precisa aceitar isso que você está vivendo. A filha está, mas não precisa ficar, porque Jesus está presente. O texto termina, Jesus olhando para debaixo da mesa. E sabe o que ele fala no verso 28? Mulher, grande é a tua fé. Seja isso feito para contigo, como tu desejas. Aqui está a resposta para um milagre. Uma fé que persiste, insiste e nunca desiste. Me ajuda a pregar para quem está do teu lado e fala assim: a sua fé precisa persistir, insistir e nunca desistir. Aqui está a resposta. Porque a resposta para um grande Deus é uma grande fé. A resposta para um Deus grande é uma grande fé. Essa mulher sabe que ela está diante de um grande Deus, que ela está diante do Messias. Então ela fala: eu preciso mostrar a minha convicção, querido. A resposta de uma grande fé não exige de Deus, mas é uma resposta que se entrega, é uma resposta que fala: aqui está a tua filha, aqui está o cenário da minha vida, eu dependo do Senhor. Se é migalha ou não, se é pão ou não, não interessa, aqui está a minha vida. Talvez você esteja enfrentando isso. Talvez você esteja enfrentando um sofrimento que está tentando pressionar você, para você aceitar essa condição. Sabe, aceitar aquela condição infernal. Porque o texto fala para nós que essa mulher está lutando contra uma menina que está possessa, endemoniada. Querido, não tinha controle. Estava fora do controle das mãos dela. Talvez você está enfrentando situações que estão tentando empurrar você para uma aceitação, mas preste bem atenção, você tem fé suficiente para dizer assim: eu não aceito isso. Eu não me conformo com essa situação. É você chegar dentro da sua casa e falar assim: eu não aceito essa perturbação, eu não aceito essa falta de paz, eu não aceito, sabe, viver uma vida de desgraça, ou seja, sem graça. Eu não aceito que essa condição permaneça dentro da minha casa. Eu não aceito o inimigo tomar o meu filho ou a minha filha. Eu não aceito o inimigo, sabe, sucumbir o meu casamento. Eu não aceito, porque a minha fé tem uma convicção naquele que pode devolver o estado original. Talvez você está aqui enfrentando o silêncio. E como é difícil enfrentar o silêncio de Deus. Como é difícil. Eu me lembro quando eu estava enfrentando a situação do Efraim na UTI. Eu liguei para um amigo meu, pastor Ramalho, que se move nessa área profética, e falei assim: pastor, Deus falou. E o pastor Ramalho falou assim para mim: Deus não falou. É difícil você estar diante da dor e não ter sinais, e não ter uma direção. É difícil. Talvez você está aqui cansado de orar e de não ver a resposta, mas hoje eu estou aqui para animar a tua fé. Porque a palavra de Deus em Jeremias 33:3 diz: clama a mim, responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes.
Eu estou aqui para dizer para você o que está em 1 de João, capítulo 3, verso de número 8, a parte B. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Essa mulher foi até Jesus pegar uma ordem de despejo. Ela foi, pegou uma ordem de despejo para Satanás. E ela está lá, levando para casa e falando: Satanás, você vai ter que sair definitivamente. Você vai ter que sair daqui definitivamente. O evangelista Marcos registra que essa mulher chega na casa dela e a filha está na cama. E o inimigo já não estava mais lá. Cama é lugar de descanso. Cama expressa paz. A paz que ela não tinha, com uma palavra de Jesus, em resposta à resposta, ou às respostas daquela mulher, mudou o cenário e fez o inimigo correr. E aí, qual a resposta que você vai dar? Talvez você hoje está enfrentando uma situação de opressão. Talvez você está aqui enfrentando uma situação onde o inimigo literalmente se levantou contra a sua vida, contra a sua casa. Agora a minha pergunta é: você vai ficar parado aceitando? Você vai ficar questionando, ou você vai falar assim: eu tenho uma convicção, e a minha resposta para ele é Jesus. A minha resposta é Jesus. Eu quero orar com você nessa noite. Tem uma música da Voz da Verdade que fala assim: vou pegar meu tom aí. Aquilo que parecia impossível. Isso, me dá aí. Aquilo Que parecia não ter saída. aquilo que parecia Ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre e estou aqui. Eu quero orar com você. Você que está enfrentando uma situação difícil. Você que está talvez numa dor, num sofrimento, num silêncio, numa recusa. Eu quero orar com você nessa noite. Porque você não pode voltar para sua casa e encontrar o mesmo cenário. Você pode voltar para sua casa e o cenário ser transformado, ou melhor, você chegar lá e o cenário já está transformado. O que eu estou falando para você nessa noite é que você não vai precisar nem gastar força, porque a palavra de Cristo vai chegar primeiro que você. Então, se você está aqui nessa condição, eu não tenho muito tempo, tenho 5 minutos. Sai do teu lugar e vem aqui na frente. Sai do teu lugar e vem aqui falar assim: Senhor, eu preciso dessa resposta. Eu preciso que o Senhor me dê capacidade para responder às situações que eu estou enfrentando. Eu preciso que o Senhor me dê capacidade para dar um basta naquilo que o inimigo está tentando contra a minha vida. Fique em pé onde você está, e se você se sentiu motivado, empoderado, sai do teu lugar e vem aqui na frente. Eu não tenho muito tempo, não vou ficar insistindo. Eu sei que você está aqui para isso. Vamos cantar. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança. E não há problemas que possam impedir as mãos de Jesus para me ajudar. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança. E não há problemas que possam impedir as mãos de Jesus para me ajudar. Haverá um milagre dentro de mim, obedecendo-me, para me dar ao fim esse milagre.
fosse ver aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Espírito Santo, a minha mão não consegue tocar nessas vidas, mas a tua mão consegue, e a tua mão é mais poderosa do que a minha mão. Por isso, no nome de Jesus de Nazaré, todo levante do inimigo para destruir famílias aqui, todo levante de Satanás para acabar com casamentos, para acabar com histórias, para destruir, ó Pai, a imagem do teu filho na vida dessa pessoa. Todo poder que se levanta contra o poder de Deus, todo poder que se levanta contra o projeto de Deus, pela palavra de Jesus de Nazaré, eu considero destruído, eu considero acabado pela autoridade de Jesus de Nazaré. Se manifesta, ó Pai, destruindo as obras de Satanás. Se manifesta, ó Pai, destruindo, ó Pai, toda a intenção do maligno. Nós estamos declarando, ó Pai, que nada do inimigo ficará em pé, nada do inimigo, ó Pai, ficará diante, ó Pai, da tua presença, diante da palavra do Senhor. Eu declaro a libertação, eu declaro a restauração, para a glória do nome de Jesus. Diga amém. Não, diga amém. Diga amém. Você pode aplaudir o Senhor Jesus? Amém, amém. Pode tomar o seu assento, queridos. Palavra poderosa em nome de Jesus, né? Como é